que é o tema 3, é o tema final, que tem como título Perigo da Casa Vazia. O que isso quer dizer? Então, se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Essa mensagem é curta, direta, mas muito importante, você vai entender o porquê. E depois dela nós vamos passar um vídeo que tem a ver com essa última parte aqui. Tá? 1 Coríntios 3, capítulo 3, verso 16. Diz assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, segundo esse verso, nós, né, o nosso corpo é santuário de Deus. Por quê? Porque é um lugar onde o Espírito de Deus deve habitar. O outro verso é 1 Coríntios 6 e o verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, esse verso aqui confirma o outro que nós lemos, né? Quando diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, veja, no capítulo 3, verso 16, diz que o Espírito Santo habita em vós. Eu quero destacar essa palavra aqui, ó, habita, tá? Guarde essa palavra aí. Então, nós somos uma casa para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo deve habitar em nós, então nós podemos dizer que nós somos uma casa para o Espírito Santo, tá? Mas o que nós estamos vendo aqui é o perigo da casa vazia. Nós vamos ver agora um outro texto e você vai entender qual é esse perigo. Vai aí para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do verso 43, tá? Aqui na minha Bíblia tem um título bem sugestivo, né? A estratégia de Satanás. Ok? Encontraram aí? Mateus 12, a partir do verso 43, nós vamos ler até o verso 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos analisar esses versos, meus amigos. Começando no verso 43, quando o espírito imundo sai do homem. Espírito imundo são os demônios, né? Por que que um espírito imundo sairia do homem? Se ele sai, é porque ele já estava dentro, né? Nós só saímos de algo se nós já estamos dentro daquilo, tá certo? Então, só esse verso aí já nos leva a entender que o espírito imundo pode estar dentro de nós, certo? Mas por que que o espírito imundo sairia aqui? Os demônios só podem sair se outro entrar no seu lugar. E vice-versa, né? Então, para o espírito imundo sair, meus amigos, é porque o Espírito Santo entrou. Um outro espírito, espírito com E maiúsculo, porque ele é Deus, né? Então, está falando aqui de um momento em que a pessoa se converteu, momento que a pessoa aceitou Jesus e o Espírito Santo passou a habitar nela. E aí, é desse momento que Jesus está falando. Por isso que o espírito imundo sai. Então, o que que acontece? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Veja, meus amigos, dá a entender que os demônios só ficam
bem, só se sentem bem, né, tranquilos, se eles estiverem habitando em alguém. Fora da pessoa, parece que eles não se sentem tão bem, né? Por algum motivo que eu não sei explicar. Mas olha só o que diz o verso 44. Olha o que o demônio fala, meus amigos. Olha só que interessante. Por isso diz: voltarei para a minha casa. Olha só como ele chama o ser humano. Olha como os demônios chamam os seres humanos. Minha casa. Os demônios nos consideram como casa deles, tá? Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E aí, diz aí, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Por que que o demônio volta e encontra a casa vazia, meus amigos? Se a casa está vazia, é porque o Espírito Santo que tinha entrado nele, e por isso o espírito imundo saiu, o Deus Espírito Santo não está mais ali. O Espírito Santo se retirou. Por que que isso acontece, meus amigos? É porque o Espírito Santo ele precisa ser recebido todos os dias, tá? Então, se a pessoa recebe o Espírito Santo hoje, mas não recebe amanhã, então a sua casa encontra-se vazia. E é, essa permanência, né, do Espírito Santo em nós, meus amigos, ela depende da nossa comunhão com Jesus, do nosso relacionamento com Jesus, porque a Bíblia diz que é Jesus quem nos dá o Espírito Santo. Ele é a fonte da água viva, da água da vida. Essa água da vida é o Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo, né? Então, quando nós cortamos o nosso relacionamento com Jesus, nós deixamos então de receber dele o Espírito Santo. Tá certo? Então, por isso que lá em João 15 vai dizer que nós devemos permanecer em Jesus. Nós temos que permanecer ligados a Jesus, assim como o ramo está ligado à videira, para que a gente não deixe de receber o Espírito Santo. Então, se o demônio encontra a nossa casa vazia, o nosso corpo vazio, ou seja, sem a presença do Espírito Santo, ele está livre para voltar. Só que ele não volta sozinho, meus amigos. Diz aí no verso 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, olha só, habitam ali, olha só a palavra, habitam ali. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito Santo deve habitar em nós. E aqui Jesus diz que os demônios também querem habitar em nós. E aí, meus amigos, isso quer dizer que todos nós, e só terminando aqui, né, diz que o último estado da pessoa torna-se pior do que o primeiro. Você já conheceu alguém que aceitou Jesus, depois abandonou e ela ficou pior do que antes? Não é por acaso, é porque se cumpriu isso aqui, aconteceu isso aqui com ela. E aí, meus amigos, a pergunta que eu faço para você é: quem habita em você? Não existe terreno neutro, meus amigos, nessa luta espiritual que todos nós estamos envolvidos. Todos nós somos uma casa, ou para Deus ou para os demônios. Ou nós somos casa para o Espírito Santo, ou nós somos casa para os espíritos imundos. E aí eu pergunto: quem habita em você? Ou quem você quer que habite em você? Como nós falamos aqui, isso depende de você, das suas escolhas, das minhas escolhas, de quanto tempo eu tenho dedicado para estar com Jesus, ou se eu não tenho permanecido em Jesus, então eu tenho dado a permissão de que os espíritos imundos, de que os demônios habitem em mim. E aí, meus amigos, por pior que pareça esse pensamento, mas é isso que nós estamos vendo que a Bíblia diz. Não adianta você dizer, eu não sou casa para os demônios. Você não pode dizer isso simplesmente porque você não quer. Isso vai depender de como está a sua vida com Deus, de como está o seu relacionamento com Jesus. E quanto tempo você tem dedicado ao estudo da Bíblia, à oração, ao testemunho, se você tem ido à igreja.
entendeu? Se você tem louvado a Deus, se você faz o seu culto familiar. É isso que vai determinar de quem você será casa, quem vai habitar em você. Eu quero terminar aqui a apresentação e, para a gente concluir essa mensagem, eu vou colocar aqui um vídeo que é uma parte só do testemunho de uma moça chamada Olímpia, tá? Esse testemunho está no YouTube, depois eu vou, quando eu enviar no grupo esse sermão, eu vou enviar o testemunho dela também junto, tá? Você vai ver a parte final. Eu cortei ali a parte inicial, que ela conta toda a história dela, né? Mas ela era adventista e ela se afastou de Deus e começou a aproveitar os prazeres do mundo, e nós vamos assistir a partir daí. Preste atenção no que ela vai, a forma como Deus se utilizou para alcançar a Olímpia. Eu costumo dizer que Deus tem um método personalizado para cada pessoa, para alcançar cada pessoa, né? Então, no caso da Olímpia, foi bem diferente. Vocês vão ver que foi um negócio incrível. O que Deus se utilizou para alcançar a Olímpia foi muito, muito interessante. E aí depois nós voltamos e vamos comentar aqui e concluir essa mensagem, tá bom? Bem, só mostrar aqui para vocês, né? Esse aqui é o Gabriel Estevão, que eu falei, ex-satanista, fez parte da elite satanista, né? Que eu comentei, e eu aconselho você a assistir o testemunho dele. Tem vários testemunhos no YouTube. Esse aqui é o que ele mesmo conta. Eu vou colocar aqui para vocês rapidinho. E ele fazia parte disto. Ele tinha poder, recebia entidades espirituais como os anjos. E neste de receber a identidade, a minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e os seus anjos haviam posto nela. A falta de alcançar. Ele não alcançava porque era Então uma ele vai mulher contar estéril. aí que ele, antes dele E nessa de nascer, ele foi procurar remédio, dedicado a Satanás, eles não tá? conseguiram igrejas, Satanás disse que mas queria. aparece o anjo chamado Asbad, é um anjo, ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Pronto, então ele vai falar que ele foi dedicado para Satanás mesmo antes de nascer, tá? E desde pequeno ele foi acompanhado por demônios porque Satanás tinha uma obra especial para ele. Aí se você quiser conhecer que obra é essa, você pesquisa aí no YouTube, Testemunho Gabriel Estevão, e você vai ver. Inclusive, eu já comentei que ele está ele está lá na nossa classe bíblica, né? Se você procurar lá nos membros, você vai ver lá um número, um DDD estrangeiro e o nome dele lá. Muito bem, meus amigos. Mas não é esse vídeo que nós vamos ver, é esse aqui, ó. Muito. E a rotina lá era assim, a gente ia dormir umas 8 horas da noite, a gente ia dormir, aí quando era meia-noite acordava, aí meia-noite, 1 hora, ia pro forró, dançava até às 5 da manhã, aí depois das 5 da manhã tomava café, ia pra praia, almoçava, aí às vezes ia dormir ou então ficava tomando sol na praia, e essa era a rotina, a noite inteira acordada. E quantos dias vocês iam ficar lá? Ia ficar mais ou menos uns 20 dias lá. E assim foi a minha rotina. Passou o ano novo. Eu levei a minha irmã, de 14 anos, comigo. E ela ficou na mesma rotina que eu. E eu tinha, assim, amigos que, assim, a gente dava muita risada. Eu gostava muito de estar com essas amigas, porque a gente ria muito, eu gostava disso. E eu lembro que uma noite a gente combinou que o Fala-Mansa ia tocar numa casa lá que chamava O Buraco do Tatu. E aí a gente já tinha combinado que nós íamos aquela noite, já estava combinado com as meninas, com a minha irmã. E eu, essa noite eu resolvi ir nas dunas, ver a praia. Mas estava muito estranho aquela noite. Parecia que alguém estava me seguindo, estava muito esquisito aquele dia.
E eu fui ver as dunas e depois voltei. Eram umas 10 da noite, subi as dunas, desci e cheguei na aldeia ali, onde estava todo mundo. Eu ficava numa pousadinha, num quarto. E aí, quando eu entrei na aldeia, tudo mudou para mim. Foi um divisor de águas. Porque quando eu cheguei, saiu aquele clarão da lua, que a lua estava deixando clara na escuridão ali das dunas, e eu entrei, tinha os postes com as luzes, e comecei a olhar o rosto das pessoas. Eu vi que aqueles jovens, eles estavam todos com demônios. Eu comecei a ver demônios. Então aparecia um jovem, outro jovem para mim, e tinha assim vários, uns tinham 5 demônios, outros tinham 10 demônios, 3 demônios atrás deles, manipulando, como se fossem marionetes. O tom de voz, a maneira que eles falavam, o que eles diziam, as risadas, os trejeitos, tudo era manipulado por estes demônios. Então, quando eu enxerguei aquilo, eu fiquei muito desesperada. Eu fiquei muito... Você conseguiu identificar que eram demônios. Porque eram anjos e, na verdade, eu via sombras bem altas. Então, eu pensei, isso são demônios. E aquelas pessoas, elas eram totalmente manipuladas por aquelas sombras, eram umas sombras que manipulavam elas. Elas estavam em volta à escuridão, muitas sombras. E eu comecei a ficar muito desesperada, porque eu pensei, eu também estou cheia de demônios. E ainda devo ter muito mais do que eles, porque eu conheço a verdade. Eu tive o privilégio de conhecer a verdade e eu estou aqui. Então, Jesus já me abandonou. Então eu pensei que Jesus, naquele momento, não queria mais. E naquela hora, aí eu ouvi o barulho do mar, eu comecei a andar sozinha e eu comecei a me lembrar das palavras da minha mãe. Quando a minha mãe falava, filha, vamos para a igreja, vamos para a escola sabatina. Eu me lembro que uma vez a minha mãe me trancou para eu não sair, eu saí. Tudo passou um filme na minha cabeça. Todas as oportunidades que eu tive de voltar para a igreja, não voltei. Todas as vezes que Deus me chamou e eu não ouvi a sua voz. E eu pensei que agora acabou para mim e Ele não me queria mais. Então, foi um desespero. As palavras não conseguem descrever o desespero que eu senti. Foi muito grande. Eu estava muito triste, desesperada. E eu fiquei tão chateada que eu não consegui encontrar a pousada que eu estava sendo hospedada, numa aldeia de 3 ruas. Eu não conseguia achar. E vendo aqueles jovens, porque enquanto eu caminhava pelas ruas, eu me encontrava com os jovens que estavam passando por mim. E eles ali totalmente manipulados por demônios. E eu pensando, minha vida um filme, eu pensando, nossa, agora já acabou a minha chance. Eu que sempre quis conhecer a Jesus, eu que sempre quis voltar para a igreja, que sempre pensei que Jesus ia me dar mais uma chance e agora acabou para mim. Até que eu encontrei o lugar onde eu estava hospedada, encontrei a minha irmã. Naquela noite a gente ia ver a banda tocar e aí eu falei para minha irmã, falei, olha, eu tô vendo demônios. E ela começou a rir, né, porque a minha irmã também foi criada na igreja. Eu falei, eu tô falando pra você, eu tô vendo nas pessoas, os demônios. Ela, ai, você tá louca. Aí ela, ai, que horas são? Ela tava dormindo, vou me arrumar, que hoje eu vou pro forró. E aí eu falei, vou tomar um banho. Eu fui tomar banho, eu me esfregava, sabe? Porque eu pensava que aquilo ia me limpar. Eu me sentia muito imunda, suja. Então eu me esfregava muito, assim, que eu queria sair daquela coisa que eu tava sentindo. Mas quando eu saí do banho e olhei, eu vi os demônios ajudando a minha irmã a escolher as roupas que ela ia sair naquela noite. E tinha uma cadeira, assim, do lado, tinha um sofá, a mala dela e uma cadeira, eu sentei na cadeira. E naquela noite eu decidi, hoje eu vou testar o demônio, eu quero ver se ele vai me manipular. Eu não vou dançar hoje, eu vou ficar aqui. Ninguém me tira daqui, ele não vai mandar em mim. E sentei e decidi que eu não ia fazer a vontade de Satanás, mesmo pensando que Jesus não me queria mais. E aí eu decidi ficar ali, parecia uma estátua, sentada assim, exatamente dessa maneira. E a minha irmã se arrumou e chegaram as meninas pra gente ir. E foi muito engraçado. Daquela maneira, aquela vozinha que elas faziam para me chamar para ir dançar, sabe? Me animando, me estimulando, persuadindo. E aí eu olhava, não eram elas. Era Satanás usando aquelas meninas para me chamar para sair. Era o diabo que estava me chamando. Não eram elas.
E quando eu dizia não, eu não estava dizendo não para elas, eu estava dizendo não para aqueles demônios, eles estavam me chamando para ir para o forró. E eu dizia, não vou, eu não quero ir. E eu não expliquei porque elas não iam entender aquilo. Então, eu decidi não ir. E elas foram, passou, e eu fiquei sentada assim. Eu estava muito triste demais, as palavras nem saíam, porque eu estava pensando, Jesus não gosta mais de mim. Então, elas voltaram 3 vezes para me chamar. E eu vi os demônios usando aquelas meninas 3 vezes para me chamar para ir dançar naquela noite. E eu não fui. Eu falei, não vou. Então elas foram para o forró e eu decidi que eu não ia mais. E aí então foi que chegou esse rapaz que eu namorava na época e eu resolvi me abrir com ele. Eu precisava me abrir com alguém, contar o que estava acontecendo comigo. Então eu disse para ele que a Olímpia que ele conhecia não era eu. E eu vivi uma vida de mentira, de aparência. E que tudo que eu acreditava, eu não fazia. E o meu coração não tinha paz. Eu sentia um vazio muito grande, eu não sentia paz nunca. E qual foi a reação dele? Ele ficou perplexo. Então, porque ele não era cristão e nem católico, filho de japoneses, budistas, ele não entendia o que eu estava dizendo, ele não conseguia compreender. Então eu disse que eu tinha princípios que a minha mãe havia me ensinado e que eu conhecia uma verdade, uma única verdade que existia no mundo, uma coisa que eu sempre quis dizer. Porque mesmo estando ali em meio a tudo aquilo, eu pensava na verdade que eu conhecia e na responsabilidade que eu tinha em dizer isso para aqueles jovens todos que estavam ali comigo. E eu fiquei falando até às 4 da manhã. E ele não entendeu nada. E eu tinha um anseio que ele pudesse me ajudar ali, que ele pudesse tirar de mim aquela dor que eu estava sentindo de pensar que Jesus não me queria mais. E quando eu falei até o final e ele não pôde me ajudar em nada, aí eu vi o meu desespero. Foi um desespero horrível, horrível. O meu pai faleceu e quando meu pai faleceu eu senti muita dor, mas não chegou perto da dor que eu senti em pensar que Jesus não me queria mais. Foi muito triste. Eu lembro que eu sentei no chão. Eu me sentei no chão e me saiu de dentro de mim um choro, um grito, um gemido de tristeza, porque naquela hora eu queria ter um folheto da igreja. Eu pensei, por que eu não tenho um folheto da igreja? Por que eu não tenho aqui a Bíblia, o inário, uma lição da escola sabatina, para eu ouvir a palavra de Deus e ter uma esperança aqui agora, porque Jesus não me quer mais. Quem vai me ajudar? Então esse rapaz falou assim para mim, Jesus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Aí eu falei, mas Jesus não me quer mais. Ele falou, ele vai te ajudar. Você não lembra quando você era criança? Que você era amiga dele? Ele vai ajudar você. E quando ele disse isso, apareceu um anjo de luz, com as mãos assim para cima, e tinha uma escada. No fim dessa escada, uma luz muito forte, eu não conseguia enxergar. Muitos anjos desciam e subiam essa escada, e ajudavam aqueles jovens que eu vi cheios de demônios. E esse anjo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E daquele dia em diante eu decidi voltar para a igreja. Dia 20 de janeiro do ano de 2000, voltei para São Paulo, procurei a igreja adventista e pedi estudo bíblico. E no dia 30 de abril do ano de 2000 eu me batizei. E Deus, ele fez e tem feito uma obra maravilhosa em minha vida. E eu creio que ele tem muito mais a fazer. E você tem alguma mensagem para os jovens depois de toda essa experiência que você passou? Eu tenho, sim. Eu quero fazer um apelo para você. Talvez você pense que Jesus desistiu de você, mas ele não desistiu. Ele tem uma obra na tua vida e ele quer fazer de você um soldado no seu exército para ganhar almas e um dia estar de pé diante dele. Volte para Jesus, volte para a igreja. Ele está te chamando. Bem, meus amigos, vocês puderem acompanhar aí. Mensagem forte, né? E essa mensagem já
Já é um apelo aqui de conclusão dessa mensagem que eu estou fazendo. Eu quero só destacar duas coisas desse testemunho. A primeira é como o ser humano é uma marionete nas mãos de Satanás, dos demônios, né? Como o ser humano faz a vontade do inimigo. Até a forma de falar, a roupa que veste, as escolhas que fazem, tudo o ser humano é manipulado. Isso quando ele tem os demônios habitando nele. Quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, então nós deixamos de fazer a nossa vontade e a vontade de Satanás e passamos a fazer a vontade de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar é a decisão. Satanás não pode nos obrigar a pecar. Satanás não pode nos obrigar a fazer a vontade dele. Vocês viram que ela tomou a decisão firme de não ir para o forró naquela noite. Ela colocou a cadeira ali, sentou e disse: eu não vou sair daqui. E Satanás tentou todo o possível. Os demônios ali, usando a irmã e as amigas dela, fizeram todo o possível. Vocês viram que elas voltaram 3 vezes para chamar ela. Então, os demônios não queriam perder aquela luta, aquela batalha que estava acontecendo ali. Mas quem venceu foi Jesus, porque ela tomou a decisão: eu não vou sair daqui. Eu não vou para o forró essa noite, não vou fazer a vontade de Satanás. E não fez, meus amigos. Então, é essa decisão firme que nós precisamos ter na nossa vida. É isso que vai determinar quem vai receber o selo de Deus e quem vai receber a marca da besta. Aqueles que decidirem racionalmente fazer a vontade de Deus. Por isso que o selo de Deus é na testa, né, na fronte. Então, esses vão receber o selo de Deus vivo. E quem decidir fazer a sua própria vontade, fazer a vontade que, no final das contas, vocês viram, é a vontade de Satanás, então esses vão receber a marca da besta. Então, meus amigos, nós concluímos essa mensagem fazendo aqui um apelo para que você não seja uma casa para os demônios. Aí eu disse que ia falar da possessão integral e parcial, né? A possessão integral é aquela que o demônio entra na pessoa e controla ela 100%. Eu falei demônio, mas podem ser vários, né? Nós temos o exemplo da Bíblia, daquele homem que tinha uma legião de demônios dentro dele. Essa é a possessão integral. A pessoa não sabe o que está acontecendo porque o demônio controla 100% da mente dela. E a possessão parcial é essa que nós vimos no testemunho da Olímpia. É quando a pessoa sabe o que está fazendo, ela tem consciência das coisas, mas ela está sendo manipulada por Satanás como se fosse uma marionete. Você viu que os seres humanos são como marionetes nas mãos de Satanás. Fazem o que ele quer. Isso quando estão afastados de Deus. Então, meus amigos, não permitamos isso, não sejamos marionetes de Satanás, mas que nós sejamos casa para o Espírito Santo, que nós possamos buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, quanto nós podemos achá-lo, e pedir dele todos os dias o batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em nós e os demônios não tenham esse poder de habitar em nós, de nos influenciar, de fazer a vontade dele, a vontade de Satanás. E como a Olímpia falou, que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, possamos ajudar a salvar muitas pessoas, como Paulo diz, tirá-las das trevas e trazê-las para a maravilhosa luz de Deus. Então, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos ajude nesse grande conflito entre o bem e o mal, a escolhermos o lado certo, o lado vencedor, que é o lado de Jesus Cristo, e todos nós já sabemos disso. Então, convido você a fazer a oração, e assim nós vamos concluir essa mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor nos trouxe neste momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu essas revelações. Nós entendemos aqui os grupos de demônios, né, que existem. Nós vimos também que o Senhor tem uma igreja especial na terra, a tua igreja, quem faz parte dela não é uma pessoa comum, não pode ser enganado pelo inimigo. E nós vimos também que todos nós somos uma casa ou para o Senhor ou para os demônios.
e que nós precisamos, meu Deus, te buscar de todo o nosso coração, precisamos permanecer ligados a Jesus, como o ramo está ligado à videira, para receber do Senhor Jesus todos os dias o batismo do Espírito Santo. E isso nós pedimos agora, em nome de Jesus. Batiza todos nós com teu Santo Espírito, que teu Espírito habite em nós, transforme a cada um de nós a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, tenhamos o caráter igual ao caráter do Senhor Jesus e possamos morrer para o eu, morrer para o pecado cada dia e viver somente para o Senhor, fazendo somente a tua vontade, não a nossa. Abençoe cada amigo que acompanhou esta mensagem, ajuda-nos a sermos vitoriosos nesse grande conflito. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém.